O Luizão a gente até brinca, né? Eu chamo ele de sapo, né? O apelido dele é sapo, né? A gente sabe, né? E ele brinca, Amoroso foi muito melhor do que eu, né? Mas eu fui penta, né? Ele fala. Era um sonho que não pude realizar, de poder jogar uma Copa do Mundo pelo meu país. E volto a frisar, né? Só poderia ficar fora daquela Copa para 3 jogadores. Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Quando surgiu a proposta de vir para São Paulo, eu aceitei imediatamente, porque eu sabia que eu me encaixaria muito bem naquele elenco, um elenco que eu já tinha alguns amigos, né? Que era o Júnior, que era o Luizão, o Rogério Ceni. Olá a todos. O Eu traz hoje a vocês aqui um dos maiores atacantes brasileiros dos anos 90 e 2000. Tem sido artilheiro de campeonatos internacionais importantes, aí começando pelo Brasileirão, né, pelo italiano, pelo campeonato alemão e também pelo artilheiro do campeonato japonês. Hoje ele é comentarista de futebol dos canais esportivos de Disney, tanto da ESPN Brasil quanto da Fox, e a gente então está aqui para apresentar e mostrar a vocês a vida do Márcio Amoroso dos Santos, o Amoroso. Boa tarde, Amoroso, é com muita satisfação que a gente recebe você aqui. Fala, galera. Pô, eu que agradeço de coração aí ao UOL, né, a oportunidade aí de poder estar conversando com vocês, né, e para os nossos telespectadores, né, nossos internautas, né, os fãs aí do Amoroso que gostariam de saber um pouquinho mais da minha história. A gente vai discutir aqui ao longo desse programa, dessa transmissão aí para eles. Bom, então a gente vai começar falando da sua vida atual. Tudo bem, comentarista, a gente já sabe, mas o que você está fazendo? Você largou o futebol? Você está fazendo alguma coisa relativa ao futebol ainda? Conta para a gente. Então, eu hoje divido o meu tempo, né? Primeiro, prioridade sempre para minha família, né? Tenho 3 filhos, um de 23, um de 18 e uma de 7 anos, né? No qual meu tempo fica uma prioridade para eles, né? Na medida do possível, junto com a minha esposa, né? Então, tem algumas empresas que estão girando, né? Graças a Deus, pós-futebol, a gente tem que pensar em continuar a vida, né? Eu tive uma sorte de poder, graças a Deus, me estruturar para o pós-carreira. Então, hoje eu divido as minhas atividades, o meu dia a dia, com as minhas 3 empresas, né, e a minha família, né? E essas empresas, uma delas é vestimentos, né? Casual, que é a Revero Store, que é gestida pelo meu filho, Giovanni, o mais velho. A outra empresa é a Unect, que ela é cabos e acessórios para celular, né? Todos os tipos para Android e iOS. É uma empresa que está crescendo muito no mercado. Então, essa, na realidade, é a prioridade, porque ela envolve uma situação diferenciada, né, no meio do qual eu vivi, né, que você lidar com eletrônicos é muito diferente, né, e eu acabei pegando esse nicho, aproveitando a oportunidade, já que as companhias, né, de celulares hoje não fornecem mais fones de ouvido, nem carregadores de parede, a gente acabou entrando nesse meio para poder, né, agregar valor aos usuários, né, de iPhone, Android, né, fornecendo a eles cabos também de celulares, carregadores de parede, veicular, fones de ouvido, enfim, toda essa gama aí que os eletrônicos nos dão essa oportunidade. E a outra empresa é meu filho Mateu, né, eu posso dizer assim, que também tem toda a atenção para ele, porque já é um menino profissionalizado, né, na sua categoria, no Sub-20, hoje joga no Internacional de Porto Alegre, lá no Colorado, tem 18 anos, é uma promessa aí da sequência da família Amoroso, um menino que tem muita qualidade, um menino dedicado. Então, essa empresa aí também é uma que a gente dá prioridade para poder continuar mantendo o nome da família Amoroso, já que ela vem, né, de décadas, né, desde os anos 60, né, com o meu tio Amoroso, isso, grande artilheiro da década de 60, jogando pelo Botafogo, pelo Fluminense, e também pelo Remo de Belém do Pará. Pelo gancho disso, né, você, nem todo mundo sabe, é de linhagem nobre do futebol, né, uma vez que o seu tio, né, o seu Amoroso Filho,
era parceiro do Garrincha no Botafogo, né? Foi um grande artilheiro também. Eu queria que você contasse quem foi melhor, o tio ou o sobrinho? Ou será o sobrinho neto? Eu espero que seja o sobrinho neto, né? Que possa ser melhor que os dois. Na realidade, né, meu tio foi um grande centroavante, né? Ele jogou numa época no qual pegou aquele Botafogo espetacular, né, com Newton Santos de lateral esquerdo e tendo uma frente de ataque que os dois grandes clubes na época, né, Botafogo e Santos, tinham essa linha de frente diferenciada, né? Então, meu tio pegou a Garrincha, Didi, Amoroso, Amarildo, Zagallo, mais Newton Santos e aquele Santos maravilhoso de Pelé. Então, as histórias que eu sei é que meu tio era um grande fazedor de gol, um grande artilheiro, porque jogando com Garrincha de um lado, Didi Folha Seca do outro, Zagallo na outra ponta, né? Então, se não fizesse gol, estava morto, né? Mas, né, eu posso falar para vocês que eu comecei como centroavante, né, nas mesmas funções do meu tio, e acabei mudando de posição quando eu fui para o futebol japonês. Ali eu comecei a entender que eu poderia ser um segundo atacante, ou o famoso do Zagallo, e poder jogar atrás dos dois atacantes, sendo que eu poderia ser aquele elemento surpresa que entrava dentro da área quando os laterais cruzavam da linha de fundo, né, numa parede dos atacantes, numa bola que sobrava ali. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho, né, que naquela época era um futebol diferente, né, do que eu vivi também na década de 90 e do que meu filho está vivendo hoje e viverá daqui a algumas décadas, né? Eu vou ficar com meu tio Amoroso, porque só dele ter jogado com o Garrincha, ele é muito melhor, não tem jeito. E Amoroso, você falou da diferença do futebol do seu tio para o futebol que você jogou. Só que você não, na época do seu tio, acho que você viveu pouco, mas você está vendo o que acontece na época em que o seu filho está jogando agora. Quais você acha que são as principais diferenças assim, entre o futebol que você jogou, a época que você jogou futebol profissionalmente, e o que você está vendo do futebol que o seu filho está surgindo agora? Talvez um elemento mais físico, mais tático do futebol. Quais são as diferenças que você vê? Então, né, eu cheguei a pegar um pouquinho, vamos colocar assim, daquela mentalidade da década de 70, de 80, de um futebol muito técnico, de um futebol cadenciado, né, que só jogava quem era bom, vamos colocar assim, né? Então, dificilmente eu me lembro porque quando o cara falava assim, de que você joga? Você é cabeça de área? Então você é burro, hein? Você é burro pra caramba, né? Pô, vai jogar na cabeça da área, vai ter que correr prospera. Vai ter que, né? Que a gente brincava, né? E hoje essa função é uma das mais importantes hoje no futebol mundial, né? Mas naquela época, e pegando a década de 90, não tinha mudado muitas coisas, né, a respeito do futebol de hoje, né? Porque você tinha um futebol extremamente técnico, um futebol que dava muita ênfase à parte técnica aprimorada, né? E eu cresci vendo meus primos, meus tios, né, que jogavam futebol, ter aquela técnica, e eu queria ter também. E a gente vendo jogos da década de 80, com o Zico, com o Roberto Dinamite, porque minha família é toda do Rio de Janeiro, então a gente tinha mais o dia a dia do Campeonato Carioca do que o Campeonato Paulista, né? Por eu ser filho de um funcionário público do Senado Federal, morava em Brasília, e aí os cariocas foram tudo para Brasília, então a gente via o Campeonato do Rio lá. Então, assim, a diferença hoje é muito mais física, né, do que técnica, né? Então, a gente vê um futebol hoje voltado para outras situações, né, do que era o futebol nessa década de 70, 80 e 90, né? Principalmente a parte de business. Hoje a gente vê uma influência muito grande nas vendas, nas contratações aí de jogadores importantes, mas que é um futebol que, para falar para você a verdade, não me agrada o futebol de hoje, né? Porque eu nasci
querendo cada vez mais melhorar minha parte técnica. Então, se tivesse que trabalhar, e hoje também trabalho com alguns meninos, né? Como não sou empresário, mas procuro trabalhar como agenciador de jogadores, passando a minha experiência para grupos que me contratam para poder trabalhar nessa função. E aí, assim, a gente vê hoje um futebol muito mais físico do que técnico e menos comprometimento, vamos colocar assim, até com a parte técnica, né? Porque hoje, infelizmente, os jogadores têm que obedecer, né? Os fisiologistas, né? Os preparadores físicos, de que tem que se preservar para não ter lesão, né? Então, naquela minha época, não. A gente acabava o treino, ia lá, jogava pelada. Pô, quantas vezes eu fiz isso? Acabava sair do treino, ia e jogava bola ali com os amigos. Isso aí me ajudava pra caramba, pô, porque você sai de um campo bom, vai jogar num campo careca pelada, tecnicamente eu melhorava, eu pensava nisso. Mas hoje é impossível você fazer isso, né? Porque se acontece alguma situação dessa, você é penalizado pelo clube. Mas, assim, a grande diferença mesmo é a parte física, a parte tática, né? Que hoje se coloca no futebol. Aqui no Brasil, menos tático, mais físico, né? Porque a tática realmente você aprende na Europa, né? Foi no meu caso, saí muito cedo e na Europa aprendi taticamente a poder entender como funcionava o jogo no futebol europeu. Se você não soubesse jogar em grupo, infelizmente você ficaria de fora. Então, várias situações no início da minha carreira foram assim. Eu não conseguia jogar porque taticamente eu não entendia como funcionava, né? Um jogador sul-americano, brasileiro, saindo jovem do Brasil para jogar na Europa. Então, a prevalência hoje do futebol ele é físico e tático. E tem uma coisa que você falou nessa resposta que me chamou a atenção, que é a influência também da parte extra-campo no que a gente vê dentro de campo. Você acha que hoje em dia os jogadores está mais fácil para os jogadores serem ídolos dos clubes? Você acha que a gente tem hoje talvez alguns jogadores que são superestimados e que talvez há 10, 15 anos não seriam? Cara, eu acho que a carência, né? A carência de ídolos de verdade, né? Daquele jogador que representa o torcedor dentro de campo. Hoje você pode ter jogadores com muitos anos de contrato nos clubes, mas não vencedores pelo aquele clube, entendeu? E isso nunca vai te tornar um ídolo se você não ganhar, entendeu? Se você não conquistar título, você pode ficar 10 anos, mas e a sua história, né? Você não consegue representar o seu time dentro de campo com títulos, infelizmente, a idolatria ela não vai fazer parte da história desses torcedores que estão acostumados a ganhar, né? Eu falo por mim mesmo, né, e por experiência, né, e até brinco, né, com muitos são paulinos, né, que ídolo é Rogério Ceni, Raí, que ficaram muitos anos, conquistaram. Eu, 6 meses, né, conquistei 2 títulos importantes pelo São Paulo, mas parecia que eu estava há 10 anos vestindo a camisa do São Paulo quando eu cheguei, né? E ali eu me dediquei de corpo e alma para que o torcedor são paulino pudesse ter aquele gostinho de gritar campeão da Libertadores e Mundial novamente. E não foi por 10 anos, foi por 6 meses. E hoje eu me considero um ídolo também de São Paulo, não pelo longo tempo que eu permaneci, mas pelo comprometimento e pelos títulos ganhos, né? Então, a gente vê hoje menos comprometimento por parte de atletas com os clubes, né, do que na minha época, no qual você realmente vestia a camisa para conquistar título para os torcedores. Eu queria falar, já que você citou a sua passagem fantástica pelo São Paulo, ainda que curta, que você também comentasse a passagem pelos outros 3 times brasileiros que mais, enfim, você vestiu a camisa e mais deu certo e, ao mesmo tempo, não deu tão certo como a gente esperava que um Amoroso poderia dar, entendeu? Então, primeiro, Guarani. Guarani é um time que lançou, ao mesmo tempo, 3 jogadores fantásticos. Você, o Djalminha e o Luizão. Vamos lá. Fala do Guarani. O Guarani é minha segunda pele, né? Posso falar assim, porque foi o clube que eu comecei com 15 anos, me abriu as portas para o
o futebol nacional e internacional. Quando eu cheguei no Guarani com 15 anos para o juvenil, eu sabia que eu podia perder para todo mundo, menos para a Ponte Preta. Então, isso já se criava uma rivalidade sadia pela minha parte, porque você se identifica com o clube. Essa era uma identificação que eu criei de que eu podia perder para todo mundo, menos para a Ponte Preta. Então, assim, hoje você não vê isso nas categorias de base, você não vê isso nos clássicos mais importantes, quando você enfrenta um time mesmo já profissionalmente. Então, assim, o Guarani ele foi um clube que me deu a oportunidade de aparecer para o futebol nacional, e eu devo muito ao clube, aos seus torcedores, né? Moro em Campinas, sou muito feliz aqui, e um clube que revelou grandes craques, né? Vamos colocar para tantos outros clubes no futebol nacional e mundial, né? E eu torço para que o Guarani possa cada vez mais crescer no futebol nacional, voltar às suas origens, né? De brigar por títulos, e é um clube que vai estar sempre no meu coração. E ter jogado com o Djalminha, com o Luizão, que o Luizão foi meu companheiro desde de sempre, né? Desde que a gente começou nas categorias de base, a gente já se entendia. E aí, lá na frente, 10 anos quase depois, a gente conquista um título importantíssimo jogando junto pelo São Paulo, né? Que foi a Libertadores de 2005. O Djalma era um gênio, né? Djalma, eu aprendia, né? Vendo ele jogar. O Djalma tem aí 3 anos a mais do que eu, e já era um jogador que já tinha subido no Flamengo, já tinha jogado profissionalmente, né? Então, assistir o Djalminha nos treinos era uma referência para mim, para que eu pudesse tentar fazer algumas coisas parecidas com ele. Corinthians. Como é que foi a sua passagem? Então, o Corinthians, eu cheguei numa situação complicada, né? Já até mudando o nome do clube. Verdade. Pô, eu fiz confusão, porque na Itália a gente chamava os times de Società, né? Então, quando o pessoal fala, vai resolver uma coisa, você tem que ir lá na Società. Então, quando eu cheguei, na cabeça veio Sociedade. Aí, caramba, saiu a Sociedade Esportiva Corinthians, cara. Nossa, depois eu falei, não, é Esporte do Corinthians Paulista. Não, aí ficou, né, aquela meme lá. Mas eu não tenho que reclamar nada do Corinthians, pelo contrário, o Corinthians Clube comigo sempre, né, teve um comportamento espetacular. Fiz grandes amigos ali, que conservo até hoje, e infelizmente a gente não consegue dar certo em todos os clubes, né? Eu peguei o Corinthians no penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, né? Numa briga que estava reinando dentro do clube, né? Com os argentinos, enfim, eu acabo vindo substituir um grande ídolo que o Corinthians fez e ele que fez a passagem que ele teve, que foi o Carlitos Tevez, e chegar para assumir a vaga dele como penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Eu sabia que naquele momento eu não faria história, mas eu falei, cair comigo aqui não vai cair, não. Entendeu? História eu posso não fazer, mas ser rebaixado comigo jogando não vai ser, não. Enfim, não foi. Entendeu? Nós acabamos nos classificando para Sul-Americana, terminamos o campeonato em 9º lugar, no qual eu cheguei em setembro, estava em penúltimo. E a minha esposa até briga comigo, né? Porque eu estava no Milan, saí do Milan para vir para o Corinthians, aí ela virou e falou assim para mim, você tá doido? Você viu que posição que o Corinthians está na tabela? Eu falei assim, eu vi. Falei, mas eu cheguei no São Paulo e o São Paulo estava na semifinal da Libertadores. Se o Corinthians está na penúltimo, nós vamos tentar tirar o clube dessa situação. Então, aceitei a proposta, vim para o clube. Infelizmente, tive algumas lesões, né, que me prejudicaram na sequência da minha passagem pelo clube. Fiz alguns gols, fiz algumas partidas boas, mas nunca faltou o comprometimento. Sempre me dediquei cada vez que vestia a camisa do Corinthians para poder ajudar o clube a sair da situação. Conseguimos tirar, naquele ano, do Campeonato Brasileiro de 2006 para que não caísse. Aí eu joguei algumas partidas do Campeonato Paulista. Aí, quando eu saí, antes do início do Campeonato Brasileiro, aí não tinha ninguém mais chamar essa responsabilidade para falar que o Corinthians não ia cair, né? Aí caiu. Flamengo agora. O Flamengo ele foi muito importante na minha carreira, né? Foi no momento no qual eu voltava de uma
de uma lesão grave no joelho. O Kleber Leite já me queria desde muitos anos, né? E aí, quando surgiu essa possibilidade de ser um clube no qual eu poderia resgatar o meu futebol jogando ao lado de grandes craques, né? Como era Romário, Sávio, Jorge Luiz, Ronaldão, Mancuso, Djair, Valber, né? Marques, o Flamengo tinha um time espetacular, né? E aí eu aceitei a proposta do Flamengo, né? Por empréstimo, né? No caso que era só o Campeonato Carioca, e acabamos sendo campeão invicto. Eu voltei a jogar o meu grande futebol e nesse período o Guarani acabou me vendendo para a Udinese e a minha passagem pelo Flamengo ela foi de 4 meses, né, conquistando o meu primeiro título, né, como profissional. Foi vestir a camisa do Flamengo em 1996. Com todas essas passagens por clubes brasileiros, a gente vê que a sua passagem pelo São Paulo ganha ainda mais importância, né? Ainda mais fôlego por ter sido coroada com 2 títulos muito importantes. Como é que foi qual que é o tamanho da diferença que a passagem pelo São Paulo tem na sua carreira? Porque até então você era um grande nome no futebol brasileiro, mas que talvez o público brasileiro não tivesse visto ali jogando o que podia jogar. Como é que diferença fez essa passagem pelo São Paulo para elevar o seu nome? Eu cheguei no São Paulo, já era macaco velho, né? Da bola, já tinha uma rodagem, né? E eu cortava caminho, né? Eu cortava caminho no campo, poder representar o São Paulo, e isso fez com que, para mim, eu pudesse realmente me tornar, deixar de ser uma promessa que saiu cedo do futebol brasileiro para fora e poder ser reconhecido, né, com 2 grandes conquistas importantes, né? Porque se ganhasse a Libertadores, consequentemente viria essa disputa pelo Mundial, que também seria o sonho do São Paulino ser campeão. Então, assim, quando surgiu a proposta de vir para o São Paulo, eu aceitei imediatamente, porque eu sabia que eu me encaixaria muito bem naquele elenco, um elenco que eu já tinha alguns amigos, né? Que era o Júnior, que era o Luizão, o Rogério Ceni, né? O Roger, goleiro reserva, que ainda tinha tido uma passagem pelo Flamengo. Para mim, foi muito fácil me adaptar ao São Paulo. Não era difícil você chegar e ter dificuldade de jogar no elenco que tinha grandes jogadores, né? Que ficaria mais fácil você se adaptar num elenco com bons jogadores do que no elenco com jogadores, né? Não vou falar ruins, né? Mas assim, de repente não conseguiria entender a tua mentalidade, né? Então, para mim foi fácil, porque eu chego para um dos grandes profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira, que foi o Paulo Autuori, um cara espetacular, um gentleman, um dos caras mais honestos, coerente, que, porra, sem palavras pelo Paulo Autuori, cara ímpar. E aí ele chegou para mim e falou, ó, tô trazendo um jogador que vai fazer a diferença para mim nessa reta final da Libertadores. Eu falei, professor, pode ficar tranquilo que você contratou o cara certo. Só jogar a bola em mim que tá tudo resolvido, né? E surgiu essa brincadeira, essa amizade. Então, assim, você chega num clube, né, quando você parece que já está há muitos anos vestindo a camisa daquele clube. Né? A identificação foi imediata, né? O carinho dos torcedores, mesmo com algumas pessoas que não acreditavam ainda que o Amoroso estaria em grande fase ou em um nível técnico muito alto. E eu já tinha essa experiência de futebol europeu durante 11 anos, né? E aí chegar aqui foi mais fácil, porque para mim não tinha tanta dificuldade de ler o jogo, né? Eu sabia onde eu poderia ser mais importante, mais determinante aí durante a partida e fizesse a diferença. E aos pouquinhos eu ganhei o elenco pela amizade, pela resenha, né? Então a gente tinha um grupo muito unido e isso ficou mais fácil para mim. E o reconhecimento do torcedor são paulino hoje, ele é imenso, né? E aí eu falo para todos eles que a recíproca é verdadeira, porque ganhar uma Libertadores e um Mundial jogando por um clube brasileiro, enfrentando equipes europeias, não é fácil, né? Isso cada vez mais vai se tornando mais difícil uma equipe brasileira conquistar um título mundial. Então, aquele era o meu momento, aquele era o momento que, para mim, poderia não acontecer mais, né?
de eu retornar ao Mundial de Clubes. E aí, quando a gente chegou lá, nada daquilo saiu da minha cabeça a não ser chegar aqui no Brasil com o título mundial e poder trazer para o torcedor São Paulino essa grande conquista. Você chegou jogando semifinal de Libertadores. Teve algum olhar atravessado, assim, de alguém, uma desconfiança de alguém, pô, o cara já chega jogando, como é que é isso? Como é que foi esse momento, assim, seu de Não, chegada? não, o primeiro treino que eu fiz, eu já falei que porque eu tinha chegado ali já, né? Eu cheguei para jogar, né? Infelizmente veio pela uma contusão do Grafite, né? Que vinha se destacando muito bem também na competição. O Grafa se machucou, abriu essa oportunidade para mim. Então eu sabia que eu poderia ser importante para o elenco, né? Pela experiência, tudo. Então eu estava bem, tinha acabado de terminar o Campeonato Espanhol pelo Málaga e chego para jogar. Então eu cheguei no domingo, treinei na segunda, treinei no domingo, na segunda treinei, na terça treinei e fui para concentração. E eu sabia que eu poderia fazer uma grande partida porque eu estava bem, né? Só que a gente sabe que tinha desconfiança de alguns conselheiros, alguns torcedores, que não sabia como é que eu estava, né? Mas quem sabe é você, o atleta que sabe como ele se sente, né? Então, para mim foi muito fácil. Deu para logo no início já entender como é que funcionava o jogo, onde eu poderia ser mais importante. E eu falo para todo mundo que aquela estreia minha contra o River Plate foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha carreira. Faltou só o gol. Já que a gente estava falando do São Paulo, da sua passagem pelo São Paulo, eu queria que você falasse um pouco desse momento atual do São Paulo, que é um clube que se acompanha atentamente, você está sempre falando nas redes sociais sobre o São Paulo, sobre o momento do São Paulo, sobre as pessoas que estão no São Paulo. Como é que você está vendo esse momento do time que foi campeão paulista, conseguiu quebrar esse jejum de títulos, mas demora um pouco para se afirmar nas outras competições, teve uma eliminação agora para o Palmeiras, que foi pesada, né? Um 3-0 nunca é fácil. Como é que você analisa esse momento do São Paulo? Como é que você está vendo o time? Primeiro que eu nem posso falar nada, que qualquer declaração minha cai como uma bomba, né? Então a gente mede as palavras para poder falar, escrever alguma coisa. Bom, vamos lá. Não, acho que São Paulo, ele primeiro precisava sair da fila, né? Precisava conquistar um título para que acabasse essa longa fila de espera por uma conquista, né? E ter conquistado o Campeonato Paulista, tira um pouco esse peso, né? Das costas do torcedor, né, do dia a dia do clube, né? Vamos falar assim. E o São Paulo vinha já numa nova, tinha acabado de se transformar numa nova gestão, né? Do presidente, meu amigo Júlio Casares, com o Belmonte, né? Com a contratação do mestre Muricy. Então o São Paulo primeiro precisava ajeitar a casa, né? Precisava limpar, né, o que viveu durante muitos anos aí no ostracismo, vamos colocar assim, para que não continuasse nessa longa fila, então priorizou muito o Campeonato Paulista para que pudesse conquistar esse campeonato, né? A gente fala, né? Todo mundo fala, o Campeonato Paulista, Campeonato Estadual não serve. Mentira, serve. Ele derruba, ele emprega, né? É um campeonato que a gente sabe, bem usado, ele vai te dar muita vantagem lá na frente, né? Vamos colocar assim. E a gente sabe porque hoje, ao longo do ano, você tem 6 competições. Um clube acho que joga 5 competições, né, durante o ano, praticamente, vamos colocar assim, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e E se cai da Libertadores, tem a Sul-Americana. esse cara da Libertadores é a Sul-Americana. Então vamos colocar assim, vamos colocar com convocações para a seleção de alguns jogadores. O jogador joga muitas competições durante o ano, né? E não é fácil você manter, né, em alto nível durante praticamente todo o ano e conseguir ganhar tudo. E o São Paulo priorizou, no primeiro momento, sair da fila, priorizou a conquista do Campeonato Paulista, né? De qualquer jeito, precisava ganhar esse título, precisava dar alegria ao seu torcedor novamente de gritar campeão, né? Veio
algumas trocas de treinadores durante esse período, né? Sai Diniz, aí depois do Diniz, eu não lembro quem foi, já veio o Crespo direto, depois do Diniz eu não lembro. Teve uns dias com interino só que terminou o ano, o Isso, Isoli. tal. Aí, então, você muda da água para o vinho, né? É uma outra forma de jogar, é uma outra mentalidade, é um trabalho de um treinador jovem como é o Crespo, com pouca rodagem, mas com uma mentalidade europeia que, de repente, alguns jogadores não estão acostumados com esse tipo de treino. E aí, de trabalho, né, de mentalidade e tal, e você começa a patinar em algumas situações que, pela sua experiência, você poderia evitar, né? Caso, principalmente da partida contra o Palmeiras, que a gente tinha grande chance de poder estar na fase seguinte da Libertadores e acabou saindo por um clube que a gente achava que daria para conquistar essa vaga. Mas eu acredito no São Paulo, acredito na gestão do Júlio, acredito que o São Paulo vai conquistar grandes coisas daqui para frente, ao longo da sua gestão vai continuar brigando por títulos. É um momento diferente, né? Mas mesmo assim continua com a pressão por grandes conquistas, porque o torcedor são paulino ele não abre mão de lutar pela Libertadores, que a gente sabe que o campeonato do São Paulino é a Libertadores. Então, você ficar longe ou ficar muitos anos sem competir, né, nessa grande competição que é a Libertadores e chegar até o final para brigar pelo título, o torcedor São Paulino ele não vai aceitar. Né? Ele vai querer que você brigue e volte a ser o São Paulo que era antigamente. Né? Mas isso a gente tem que ver quem são as contratações, qual é o comprometimento dos jogadores, né? Qual é a mentalidade do seu treinador. Então, eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Já mudou muita coisa boa, né, do que não existia na gestão passada. Né? Daqui para frente, manter a pegada, continuar, e isso a gente sabe que do outro lado tem equipes também de grandes treinadores e de grandes jogadores que não vai facilitar para que você conquiste. Então, é saber o momento certo de punir o adversário. Não falo naquela questão da chance do Pablo, que caiu no pé dele a oportunidade do empate 1-1, que de repente poderia colocar o São Paulo na próxima fase da Libertadores. Queria fazer uma pergunta. Assim, como um jogador que foi artilheiro de quase todos os campeonatos mais importantes do mundo, e por todos os lugares que passou, não teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E aí eu queria perguntar especificamente da Copa de 2002, que acho que era o grande momento que você vivia, e pelo que eu entendi, pelas entrevistas que eu vi, acho que é mais do que natural, você ficou chateado, porque todo mundo ficaria de não ter sido convocado naquele momento. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Então, Rui, cara, eu falo para você que teria vaga naquela seleção, né? Acho que pelo momento que eu vivia, por ter sido também titular da Copa América, bicampeã, né? Porque em 99 eu fiz dupla com o Ronaldo na frente e nós dois, mais Rivaldo, fizemos 14 gols, né? Em 6 jogos pela competição. Então, algumas partidas da eliminatória para a Copa do Mundo de 2002 eu também vinha atuando no comando do professor Vanderlei Luxemburgo. Acredito que se ele tivesse sido treinador da Copa de 2002, eu teria tido essa oportunidade de vestir a camisa da seleção. Enfim, eu não acredito que a seleção brasileira convoque pelo nome, né? Eu acredito que o momento do jogador é muito mais considerável do que você convocar o jogador pelo nome que ele tem, mas que ele não atravessa uma boa fase. Eu acredito que o jogador vá pelo momento dele, que ele tá jogando, né? E, infelizmente, para mim, não foi o que aconteceu, né? Eu vivi um momento maravilhoso pelo Borussia Dortmund, artilheiro do campeonato alemão, melhor jogador, campeão alemão, vice-campeão da Copa UEFA, vice-artilheiro da Copa UEFA, né? Uma trajetória na seleção brasileira de 99 a 2002
sendo convocado constantemente e não fui convocado, né? Na convocação final, estava entre os convocáveis e essa oportunidade me chegou. Se você colocar no papel aqueles jogadores que eu poderia ter ficado no banco ou não sido convocado, eu posso falar de 3 só: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Para esses 3, eu poderia não ser convocado, mas por todos os outros que foram, eu acho que eu brigaria de igual para igual, ou até teria chance mais do que muitos daqueles ali que foram, né? Mas é a opção do treinador, na época era o Filipão, de convocar quem ele achava melhor, né? Fica uma mágoa? Fica, porque o sonho de todo jogador, desde menino, que sonha em ser um atleta profissional, é defender seu país, né, nas competições mais importantes no qual você venha a ser convocado, né? E, sem dúvida, era um sonho que não pude realizar, de poder jogar uma Copa do Mundo pelo meu país. E volto a frisar, né? Só poderia ficar fora daquela Copa para 3 jogadores: Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Você perdeu a vaga para o Luizão, que é o seu grande camarada, você acha? Você chegou a pensar nisso? Tipo, triste por mim, mas feliz pelo meu amigo, ou feliz pelo meu amigo por mim? O Luizão a gente até brinca, né? Eu chamo ele de Sapo, né? O apelido dele é Sapo, né? A gente sabe, né? E ele brinca: Amoroso foi muito melhor do que eu, né? Mas eu fui penta, né? Ele fala. Mas brincadeira assim, né? Mas eu poderia... Na minha realidade, a minha função não era a função do Luizão, né? Eu brigaria pela função com o Juninho Paulista, eu brigaria com o Edilson, eu brigaria com o Kaká, que estava começando, né? Ainda era novo. Enfim, né? O Ricardinho ali no meio, eu era um jogador mais meio ofensivo do que um atacante em si. Eu poderia também fazer um atacante, poderia também brigar pelo Denilson, né? O próprio Luizão, mas assim, não chega a ser o Luizão, pelo contrário, acho que eu e o Luizão junto ia ser muito mais fácil, né? Pela amizade, pelo conhecimento, de repente, um momento da Copa precisar dessa dupla, a gente já teria afinado esse relacionamento aí desde as categorias de base do Guarani. Você fica chateado? Você tem algum... Como é que é o seu relacionamento com o Filipão? Não, meu relacionamento com ele, assim, é profissional, né? Eu tive recentemente com ele em Porto Alegre, né? A gente até brincou, né? Lá, fala: Ei, professor, você não me levou para a Copa, né? Aí o Jorge Machado, que é representante do Filipão, que é um grande amigo meu também, acabou desconversando: você não levou? Aí ficou por isso. Não, mas não guardo mágoa de ninguém, né? Acho que é uma opção, no momento do treinador, dele convocar quem que ele acha que tem que ir, né? Eu sou brasileiro, fiquei feliz pela conquista, porque muitos amigos meus ali fizeram parte daquela conquista, o país ganhou, e o que importa é que a gente trouxe o pentacampeonato para o nosso país. Mas não guardo mágoa do Filipão de jeito nenhum. Se fosse a concorrência de hoje, era Neymar, Amoroso e mais um? Fácil. Fácil. Hoje aí ia ser muito mais fácil jogar, né? Como é que você vê... Mais ao lado do Neymar, né? Que é um gênio. Como é que você vê essa seleção brasileira atual? A gente vem de um dependência. De um vice-campeonato da Copa América, mas bem nas eliminatórias. Como é que você vê? Eu vejo uma dependência muito grande do Neymar, né? Porque depois do encerramento da carreira do Ronaldinho Gaúcho, foi o maior jogador que o Brasil revelou nos últimos 10 anos, não sei quantos anos o Ronaldo parou, o bruxo. Mas depois do Ronaldinho, o Neymar, para mim, é o jogador que mais me encantou, porque não joguei profissionalmente ao lado dele, mas fizemos algumas peladas junto, e você vê que é um jogador, um menino que realmente é fora da curva, né? O Brasil quiser fazer um outro Neymar, eu acho que vai ser difícil pra caramba, viu? Porque o que esse jogador faz, o que esse menino faz é coisa do outro mundo. E assim, eu vejo uma dependência muito grande, né? Porque eu não sei se os que jogam com ele não acompanham o raciocínio dele, porque não é difícil, né? Você saber como o Neymar pode decidir um jogo pra gente, né? Usar as características dele no momento ideal para que ele possa ser decisivo para a seleção brasileira. E quem joga do lado dele tem que fazer o simples, não inventar, dar a bola nele e deixar que ele resolve.
Então, para mim, assim, eu vejo uma seleção dependente demais do Neymar, que para mim realmente é um craque, um gênio do futebol. Você vê algum jogador, não só da seleção, mas de modo geral, que tem um estilo de jogo parecido com o seu? Eu vi nas Olimpíadas o Matheus Cunha me lembrou um pouco assim o seu estilo, que é aquele ponta de lança, aquele cara que ajuda o centroavante, né, que era o Richarlison. Você acha que tem a ver? Acha que tem algum outro jogador que tem alguma coisa a ver? Ah, Gabriel, olha, cara, eu me coloco, assim, é complicado, né? Porque eu tinha uma facilidade, vamos colocar assim, um jogador que eu tinha o mesmo pensamento de poder, de, de mudar de direção, de dar o drible em velocidade, de dar aquele corte, de saber colocar uma bola para um companheiro em condição. Cara, eu dificilmente, que na seleção não vejo a minha característica, né? Pode ser um pouquinho parecido com o próprio do Ney, né? Que é um menino que tem mudança de direção, que é velocidade, que pedala, que dribla, que tem técnica, que sabe fazer gol, entendeu? Assim, que chapa a bola, que eu tinha essa facilidade de chapar, de colocar um companheiro em condição, mas, assim, o Matheus Cunha, para mim, é mais referência, né? Eu vejo ele um jogador mais centralizado, um atacante, assim, mais de área do que as minhas características. A gente vai conversar agora a respeito da sua vida de comentarista, mas de uma maneira diferente. Eu queria que você comentasse a respeito dos comentaristas da atualidade, tá certo? Então, falasse um pouquinho a respeito de como que é o trabalho aí, já que você é comentarista da Fox e da ESPN, você analisasse o trabalho dos seus colegas ex-jogadores de futebol. Vamos começar, então, pelo Neto. O que você acha dele? Vamos começar comentarista. O Neto é um cara que ele fala a verdade, o que ele pensa. É um cara que é sincero, cara que jogou muita bola, tem propriedade para falar o que ele pensa. É meu amigo, já tivemos algumas discussões aí, né, que eu jogava no Corinthians. Ele chegou, falou uma coisa e tal, aí a gente acabou discutindo, mas tinha uma amizade de muitos anos. Mas é um cara sincero. Muita gente não gosta do que o Neto fala, mas eu gosto. Eu acho que é um cara que jogou e tem propriedade para falar. Mais do que muitos aí, né? Que fala, que quer falar e não fala, né? Esses são os piores. Edmundo, do que você acha? Como comentarista? Edmundo é um cara que também tem propriedade, porque além de ter sido um grande jogador, é um cara que sabe ler o jogo também, é um cara que tem visão, né? Vários jogos eu vi que o Edmundo comenta, sempre com propriedade também, que tem a facilidade, né? Principalmente por ter sido um jogador que não é que foi polêmico, né? Mas é um cara que era brigador, cara que lutava por todas as bolas aí dentro da área, fora, lutava pelo seu clube. Então é um cara que sabe muito bem comentar situações dentro do jogo que poucos conseguem enxergar. Casa Grande. O Casão já é mais, vamos colocar assim, como eu posso. O Casão, ele era mais parecido quando ele jogava mesmo, né? O cara que tinha aquela visão assim e falava, mas não era um cara polêmico, né? O Casão nunca foi polêmico, sempre foi um cara que falo dentro do campo, né? Um cara que você nunca viu ninguém falar mal do Casagrande como jogador, né? Pelo que eu joguei só contra ele, acho que umas 2 vezes, se eu não me engano, quando ele estava no Corinthians. Mas é também um cara que tem opinião própria, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta. Mas cada um, cada um. Caio Ribeiro. Caio já é mais tranquilo, né? Procura medir as palavras, consegue analisar o jogo também pela experiência que teve fora do país. O Caio é um cara que, para mim, é um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro. Tem propriedade para falar também, porque jogou fora, foi campeão por onde passou, um atacante que na época era muito técnico, sabia se posicionar bem dentro da área, e comenta, né, acho que os comentaristas em si, eles
os ex-jogadores, a gente que jogou tem uma visão, né, diferente daqueles que não tiveram oportunidade de estar dentro do campo com a gente. Às vezes a gente vê um lance que eles não viram, que o cara foi cruzar, mas ele não foi cruzar, ele foi bater pro gol mesmo. Ou ele foi bater pro gol, foi cruzar e fez o gol, e o cara vai falar, não, ele foi cruzar, não. Então, assim, o Caio, ele é um cara que consegue colocar bem as palavras durante seus comentários e tem meu respeito. Júnior, sim. O maestro é sensacional, né? Além de ser meu ídolo, um cara que eu tenho uma amizade muito grande também, como poucos, né? Ter jogado com grandes craques, principalmente o maior, meu ídolo maior, que é o Zico. O Júnior hoje é uma referência no futebol brasileiro, né? Como comentarista, pela sua história e por ser um daqueles que saíram da sua posição e jogou no meio do campo, como poucos. Verdade. É um dos que eu falo que para poder chegar nesse nível, acho que vai demorar, viu? Para ser igual o Júnior. A gente está chegando aqui nos momentos finais, né? Infelizmente esse papo está ótimo, teria milhões de perguntas a fazer. Então, como questionamento final, eu queria que você me explicasse por que o futebol brasileiro não tem a capacidade de trazer de novo um Guarani de 94, com 3 jogadores sensacionais, como você, o Luizão e o Djalminha. O que está faltando para que o Brasil seja esse celeiro de craques que a gente sempre viu acontecer e que parece que ultimamente não está tanto... esse campo não está tão fértil assim. Que análise que você faz? Não, acho que a CBF tem que priorizar também os clubes do interior do Brasil, né? As federações precisam também ter apoio da CBF para que os clubes do interior, que são os maiores reveladores de craques do futebol nacional, é onde nasce a essência do craque, né? Porque você ser formado no interior, onde tem menos pressão do que os times grandes da capital. Hoje, infelizmente, a verba fica pouco para esses clubes poderem continuar revelando grandes craques, né? Eu acho que a CBF precisaria apoiar mais, né, as federações em todo o Brasil para que esses times pudessem ter condições de poder continuar revelando, né? De fazer com que meninos que fazem parte de projetos dessas escolinhas do clube possam ter a oportunidade e a vontade de ser revelado pelos clubes do interior. E não pensar que está ali só de passagem para sair para um time grande no futuro, não. Se joga ali e tem toda a estrutura para você crescer dentro desse clube, que você tem a cabeça para jogar aqui. Depois que você subir, aí a vida que segue, você decide para onde você vai. Mas precisa, sem dúvida, do apoio da CBF nas federações, e essas federações ajudem os clubes a poderem fazer com que esses meninos do interior possam crescer, né, como se fosse na década de 90, onde a gente tinha um suporte muito grande, e os clubes do interior não desejavam, né, nada para ninguém. A gente entrava de igual para igual com os times grandes, porque a base tinha toda a estrutura para que esses meninos pudessem crescer jogando e o futebol ser mais competitivo, né? Porque hoje você chega nos estaduais, você vê as finais sempre entre os grandes clubes, né, das capitais, e dificilmente os clubes do interior do Brasil, onde, né, se as federações apoiassem mais, esses clubes poderiam estar não só revelando grandes jogadores, mas brigando por títulos também. O Rui fez a brincadeira de você comentar sobre os comentaristas, mas você não falou do comentarista amoroso. Qual você acha que é o seu perfil como comentarista? Assim? O que você quer passar? Quais são as suas preocupações ao comentar sobre futebol, comentar todo esse universo? Não, acho que eu sou muito parecido com o Júnior e com o Caio, né? Eu sou um cara que consigo ler a jogada, vejo
com antecedência assim, o que de repente poderia ter sido feito, ou que o cara fez, se ele fez da maneira correta, se era aquilo mesmo que ele queria fazer. Então, eu tenho mais essa característica de observar bem, né? Era o que eu fazia quando eu jogava. Eu procurava observar meus adversários, contra quem eu ia jogar, qual que era o defeito daquele marcador meu. Então, dentro do campo, eu consigo vamos colocar lá, vou comentar um jogo mais especificamente de um clube que tem mais tradição do que o outro. Então, a gente vai comentar mais em cima daquele clube ali do que do adversário. Então, dentro daquele clube ali, tem alguns jogadores que se sobressaem mais. Então, você consegue, né, analisar com mais propriedade, né, sobre esses jogadores. Então, eu tenho essa facilidade mais puxada pelo lado do Júnior, do Caio, né, de poder comentar. Não é que, vamos colocar assim, a gente tem que ser crítico também quando tem que ser, né? Você não pode ficar em cima do muro e não é meter o pau no cara, mas é você comentar aquilo que você está vendo. E não pode deixar passar aquilo que você está vendo e não falar porque é um amigo seu, o cara vai ficar puto, o cara vai ficar chateado que você criticou. Não. Eu, particularmente, sou um cara que sou correto com todo mundo, procuro ser correto com todo mundo, mas se eu sou comentarista, eu tenho que comentar aquilo que eu estou vendo. Eu não posso me esconder atrás de amigos, né, de amizade, porque, de repente, naquele jogo ele não jogou bem, no outro ele pode vir a jogar e ele vai ser elogiado também. Mas não posso deixar passar o que eu estou vendo. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradecer o Márcio Amoroso dos Santos, né, o nosso Amoroso, grande jogador aí dos anos. Eu agradeço. Enfim, obrigado a todos. Até mais. Qual?